Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Agora temos uma questão aqui da UFGD, Federal de Grande Dourados, uma questão de matemática da prova 2020. E é uma questão de probabilidade, ok? Então vamos dar uma lida e ver o que ela diz, porque a primeira coisa que tem que fazer é realmente ler o enunciado com atenção. Na cidade Porã, foi criada a loteria Porã-Sena, na qual o apostador escolhe exatamente 5 números, sendo que, para ganhar, estes devem coincidir com os 5 números sorteados de um total de 30 dezenas, de 01 a 30. Nessa loteria, um grupo de amigos aposta apenas em números que sejam primos. Um dos amigos calculou a probabilidade de os 5 números sorteados serem todos primos e concluiu que é igual a... E aí vem as opções. Bom, você leu a questão. A primeira coisa que tem que tentar fazer é o quê? Visualizar o que você leu. Ou esquematizar o que você leu, né? Tentar colocar no papel algo que represente o que você leu. Por isso é sempre importante desenvolver constantemente suas habilidades de interpretação de texto, leitura e interpretação. Tá? Tem muito aluno que quer resolver uma questão de matemática, mas não consegue ler a questão direito. Sempre que eu dou aula, por exemplo, muitas vezes eu peço para o aluno ler o enunciado uma vez para mim e depois ler mais uma vez para entender. Porque às vezes quando você está lendo, preocupado em como ler, você não presta toda atenção. Mas ler corretamente é essencial. Tá? Não pense que você está livre da língua portuguesa porque está estudando matemática ou outra disciplina. Sabendo disso, vamos tentar imaginar o que está acontecendo aqui. O que eu faço? Eu imagino o cartão da loteria, com os números de 01 a 30, e ele quer saber a probabilidade de os 5 números que forem sorteados, que ele diz aqui que que em cada sorteio que é feito são escolhidos 5 números, está aqui. Outra coisa interessante, está vendo que o 5 não veio com o numeral 5, veio escrito por extenso? Muitos alunos têm o hábito de ficar procurando para sublinhar, depois de ler a primeira vez, não lê com cuidado a segunda, e fica só aqui, 30, 1 a 30, fica só atrás de números. E muitas informações relevantes são dadas de forma escrita por extenso. Tá? Então preste muita atenção nisso. Então são sorteados 5 números, sendo que para ganhar estes devem coincidir com os 5 números sorteados. Então você escolhe, o apostador escolhe 5 números e para ganhar tem que ser acertar os 5. É isso que está dizendo aqui, tem que coincidir com os 5 números que serão sorteados de 30 dezenas. E aí ele dá a informação que os amigos jogam apenas em números primos. E eu quero saber uma probabilidade dos 5 serem primos. Aí o que eu faço? Eu busco na minha mente, puxo o programinha de probabilidade, todo o conceito, a teoria, porque como eu digo, resolver exercício é essencial, resolver muito exercício é importante, mas se você não tiver a teoria dela, pelo menos uma lidinha antes de entender linha por linha, você não tem como resolver o exercício. O que é probabilidade? Uma das formas de se calcular a probabilidade é qual? A mais clássica, talvez, é colocar aqui em cima, no numerador, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Ou seja, aqui são embaixo, são todos os fenômenos, todas as maneiras diferentes que ele pode acontecer, e aqui em cima você coloca a quantidade desses de baixo que servem, que atendem ao seu pedido, que atendem ao que você quer encontrar. Então, para esse exercício, a primeira coisa que eu penso é que eu preciso o quê? Descobrir o total de casos possíveis, chamar ele de T, de total. Sempre é bom escolher variáveis que lembrem o que ela significa, para depois você não ficar tentando reencontrar em sua memória
o que é o x, o que é o y. Muita gente tem o hábito de colocar sempre x, y, por exemplo. Eu estou usando t porque é número total, ou podia ser p de possíveis. E favoráveis eu vou chamar de f. Vou até fazer assim, ó, NF e NT. Número de casos favoráveis, número total de casos. Tá? O número total de casos, aí quando você separa assim agora, que eu tenho a questão em duas partes, o que eu fiz? Eu dividi a questão, e você pode fazer com um número imenso de questões. Eu dividi em duas partes, encontrar isso, número de casos favoráveis, e encontrar isso, o número de casos possíveis, total de casos possíveis. Então, eu quebrei um exercício grande em dois exercícios menores. É uma técnica que você pode usar em muitos, quase todos os exercícios, os mais, pelo menos os níveis médio para cima, para mais difícil, tá? E aí, eu tenho agora que pensar o quê? E cada um desses é um caso de análise combinatória. Quando eu quero usar todas as maneiras diferentes de algo acontecer, acaba caindo no exercício de quê? Análise combinatória. Então, eu tenho que puxar para a minha mente, se eu não já puxei, porque muitos exercícios de probabilidade estão associados a conhecimento de análise combinatória, eu puxo o que eu sei de análise combinatória. Aí eu penso, eu tenho que identificar primeiro se eu posso usar permutação, combinação ou arranjo. Combinação, eu preciso, nos casos em que a ordem em que eu escolho os elementos para o meu grupo de interesse não importa. Aí eu penso, se eu sortear 5 primos numa certa ordem, e se eu inverter a ordem, eu não vou ganhar do mesmo jeito se a ordem do sorteio for invertida desses 5 números? Por exemplo, 2, 3, 5, 7 e 11. Vamos pegar os primeiros 5 primos. 2, 3, 5, 7 e 11. Se sair 11, 7, 2, 5, 3, eu também ganho. Ou seja, a ordem em que eu escolho não está fazendo muita diferença. Ah, professor, e se eu quiser que faça diferença? Eu posso pensar que as bolinhas caírem em essas 5 ou cair numa outra ordem, são dois sorteios diferentes. Aí a ordem importa e você usa arranjo. Em exercícios como esses, você pode usar arranjo, como esse, você pode usar arranjo ou combinação. Permutação não, permutação é se eu tiver só aqueles 5 números e só puder sair um desses 5. Mas a gente vai ver que existem mais do que 5 primos de 1 a 30. Então é arranjo ou combinação. E o que eu digo para você? Vai dar certo se você usar tanto arranjo quanto combinação. Se você for coerente. Se você usar combinação para encontrar o NF, use combinação para encontrar o NT. Se você usar arranjo para encontrar o NF, use arranjo para encontrar o NT. Os dois casos vão dar a mesma resposta, contanto que você seja coerente. Se você está enxergando, visualizando o que está acontecendo com um arranjo e ele realmente se encaixa também em arranjo, use arranjo até o fim da questão. Se você está usando combinação, use combinação até o fim da questão, ok? Então, aí qual que eu escolho? Já que eu posso usar os dois, eu vou combinação. Por que combinação? Porque a fórmula é menor, a conta é um pouco mais simples. Então vamos fazer uma coisa aqui. Primeira coisa, vamos fazer um total de casos. Aí eu estou mostrando como eu faria isso numa prova, né? Como eu pensaria. Que eu acho que é o mais importante, que vai servir para outras questões. O número total de casos vai ser, vamos colocar isso aqui, a combinação do meu conjunto todo. Eu pego quantos elementos do meu conjunto? Não é numerado de 1 a 30? Então eu tenho 30 elementos. E vou agrupá-los em grupos de menorzinhos de 5. Ele sorteia 5 números. Né? Então, se eu pegar todas as combinações desses 30 números em grupos de 5, sendo primos ou não, só pegar quantos grupos de 5 eu consigo fazer com esses 30, eu já tenho o total de casos. Beleza. Aí você fica tentado a calcular isso aqui. Aí você vê que isso aqui é um número grande, 30. Não sai calculando assim de cara. Essa é outra dica que eu dou, não só para essa questão. Estou dando várias dicas aqui para várias questões. Né? Você tem lá um problema gigantesco. Só que você tem um outro para resolver ainda,
que pode ajudar a diminuir o primeiro, simplificando na continha. Então, não faz ainda a conta, deixa assim. Aí você vem para o número de casos favoráveis. Aí você pensa, são 5 primos. Então, eu vou combinar eles de 5 em 5. Mas aí vem a grande pergunta: você sabe quantos primos? Qual o grupo total? Aqui para colocar qual o conjunto total para você poder pegar os 5? Quantos primos existem de 1 a 30? Não é difícil você ficar olhando de cabeça. O que é um número primo? Um número primo é aquele que é divisível. Divisível apenas por 1, pelo número 1, e por ele próprio, por ele mesmo. Ele tem dois divisores. Ele possui dois divisores. Tem que possuir dois divisores. E que são, possui dois divisores. E assim. Pronto. Resolvi. Resumido aqui. Então, o número primo. Vou colocar aqui. Ele mesmo. Número primo. Número primo. Possui dois divisores. E ele mesmo. Certo? Então, como que eu sei quais são? Eu posso ir vendo. O 1 não é número primo, porque ele não tem dois divisores. Ele só tem é ele mesmo, ao mesmo tempo, né? Então, aí tem o 2. O 2 é o único par que é primo, não é? Porque ele é divisível apenas por 1 e ele próprio, que é o 2. E assim vai. Só que se a questão fizesse de 1 a 50, ou de 1 a 60, em vez de 1 a 30? Mesmo de 1 a 30, você pode acabar esquecendo algum fazendo assim. Então, eu vou ensinar vocês a usar o crivo de Eratóstenes. O crivo de Eratóstenes funciona da seguinte forma. Eu coloco aqui os números de 1 a 30. Escrevo eles aqui. Ah, professor, e se eu tivesse que escrever então de 1 a 60, se fosse de 1 a 60? Sim, eu teria que escrever assim. Em linhas de 10 fica mais organizado. Mas eu te garanto que o tempo que você ia gastar escrevendo ia ser menor do que você ficar tentando puxar de cabeça todos os primos. A não ser que você já saiba de cor, você já é viciado em fazer isso, faz de hobby. Então vamos lá, o que eu faço? Eu pego 1, não é primo, já corto. Aí pego o 2, é primo? É. Aí eu circulo. Aí eu já vou remover daqui todos que são múltiplos de 2, porque todos que são múltiplos de 2 não vão ser divisíveis por apenas dois números. Vai ter ele próprio, 1 e o 2. Então eu já tiro todos os múltiplos de 2 aqui da minha lista. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Já eliminei um monte de gente da minha lista de possíveis primos. Aí eu vejo o próximo. 3 é primo? É, aí eu circulo. E vou remover todos que são múltiplos de 3. 6 já está removido, 9, 12 já está removido, 15, 18 já está removido, 21, 24 está removido, 27. E aí chegou aqui. 5 é primo. Pode ver que o 4 já nem olhei, porque tinha sido removido previamente. 5 é primo? É. Aí eu tenho que tirar todos os múltiplos de 5. 10 já foi, 15, 20, 25 e 30. 6 já pulo, que já tinha sido removido. 7 é primo? É. Então pega os múltiplos agora para remover. 14 já foi, 21 já foi, 28 já foi. Não tem que remover ninguém. 11 é primo? É. Aí eu pego os múltiplos. 22 já foi, o próximo seria 33, passou. 13 é primo? É. O próximo seria 26, depois já passou. 17. Quando você chega num número que é mais que a metade do total, metade seria 15. Quando passou da metade, você não precisa nem mais ficar vendo os múltiplos, porque o primeiro múltiplo de 17 já é 34, que é o vezes 2.
Primeiro múltiplo de 19 já é 38, já passou de 30. Então aqui todos que eu multiplicar já por 2 já passam de 30. Então aqui agora é só circular os sobreviventes. É como se eu eliminasse, que chama crivo, eu eliminasse os que não são primos e fico com os primos. Quantos tem? Agora é só contar, ó, que fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 primos. Então agora eu tenho a resposta para essa pergunta. 3, 4, 5, 6, 9, 10 primos. Então aqui é a combinação de 10, 5 a 5. Pronto. Agora é só substituir e matar. Você viu que eu fiz com quase uma receita de bolo, né? Eu procuro o que eu preciso. Se está muito difícil já de cara, eu quebro ele em etapas. Aí eu acho cada etapa individualmente. Se falta um pedacinho para completar uma etapa, eu vou lá atrás dela e acho o pedacinho que falta. E vou voltando. Agora vamos calcular a resposta, então? A probabilidade que eu quero é a combinação de 35 a 5. Vamos já colocar, eu vou colocar a fórmula aqui, 30. É a combinação de 35 a 5 dividido pela combinação de 10, 5 a 5. Agora eu desenvolvo a fórmula. Qual é a fórmula? Combinação de n k a k é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Então aqui vai ficar 30 fatorial por 5 fatorial e 30 menos 5, que é 25 fatorial, dividido por 10 fatorial, 5 fatorial, 10 menos 5, que é 5 fatorial. Opa, esse programa gosta de fazer um triângulo, hein? Aí aqui, o que eu faço para simplificar? Eu vou já desenvolver para ficar o de cima o maior para chegar no maior que tiver embaixo, o denominador. Então vai ficar 30, 29, 28. Opa, tá errado, né, gente? O menor é em cima, é uma probabilidade. Aqui é o 10, que é o favoráveis. Ninguém me avisa. E aqui é o 30. Então, vamos trocar aqui. Aqui é o 10, 5 a 5. Só invertendo aqui a ordem. E aqui é o 30, né? Porque aqui é o total de casos. Aqui é o total de casos, que é o NT, 30, 5 a 5. E aqui é o NF, 10, 5 a 5. E aí faltou colocar um 2 aqui. Pronto. Então, de novo, vou desenvolver o 10, vai ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eu paro aqui, porque fica igual ao de baixo. 5. Aí eu deixo. Aí desenvolvo o outro. 5, 4, 3, 2, 1. E embaixo, 30 fatorial. 30, 29, 28, 27, 26, 25. E aí aqui 5 fatorial desenvolvo 5, 4, 3, 2, 1 e 25 fatorial. Aí eu já vou cortar o 5 fatorial com esse, o 25 com esse, cortei esses fatoriais e vejo que sobreviveu. Vou apagar essa parte aqui de cima para terminar aqui, tá? Deixa eu ver se já tenho anotado. Continuando a conta aqui em cima, a probabilidade que eu quero é... O que mais eu posso simplificar aqui? Ó? Eu vou simplificar... Não, vou deixar assim, vou escrever o que sobreviveu. 10, 9876, 9876, dividido por 54321, vezes o inverso do de baixo, que é 54321, nem precisa ter desenvolvido, porque vai cortar tudo, era o 5 fatorial, sobre 30, 29, 28, 27, 26. O que já dá para simplificar aqui? O 54321, que é o 5 fatorial, não precisava ter desenvolvido, ó. E aqui o 10 com 30 sobra 3. O 9 com 27 sobra 3. Que mais? O 7 com 28 sobra 4. Ainda posso cortar esse 6 com esse 3, sobra 2 aqui em cima. Esse 8 com esse 4, sobra 2 aqui em cima.
Vamos dar uma arrumada para ver os sobreviventes. Ah, ainda tem esse 26, ó. Eu vou cortar esse 2 aqui, com esse 26 sobra 13. Os sobreviventes foram, em cima sobreviveu só um 2, embaixo sobreviveu o 29, o 3 e o 13. Fazendo essa continha, eu vou ter 29 vezes 3 vezes 13, 29 vezes 39. Já adianto para vocês que dá 1131. Depois confiram aí, dever de casa, confiram. Façam aí esse 29 vezes 39 dá 1131. O que dá o gabarito da letra C, certo? É isso, não era uma questão difícil. Foi demorada a minha explicação porque eu fiquei dando vários detalhes para ensinar vocês a resolver não só essa, mas inúmeras outras questões, tá? Usando essas dicas que são dividir o problema, visualizar o problema, dividir o problema em partes. Em cada parte, se faltar um dado, corre atrás dele para preencher o que está faltando. Então é sempre você facilitando, trazendo a questão para o seu mundo, para onde você conhece. Leu o enunciado, identificou mais ou menos o assunto, puxa na sua mente o que você sabe sobre aquele assunto e começa a trabalhar a resposta. Lembre-se que a questão, ela quer ser resolvida. É uma questão bem feita, o vestibular, ela tem uma solução, ela foi feita para ser resolvida. Pode ser feita para ser resolvida com dificuldade ou mais facilidade, mas ela quer ser resolvida. Ela não é um inimigo imortal que você está tentando enfrentar. Ela está ali para ser resolvida. Então não tenha medo, encare, encontre a solução, encontre o caminho certo, tá? Mesmo tem que testar vários caminhos, vai lembrando. Como que você vai escolhendo o caminho certo mais rápido? Com prática. Eu sei esse caminho, eu testei esse aqui primeiro, porque eu já vi questões semelhantes. E é isso, é a chave para tudo, a chave para sua aprovação. É treinar muito para você olhar uma questão e falar, eu já vi uma que lembra essa. Analogia. E aí você tenta o mesmo método, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima resolução comentada.